Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Os 12 Trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a parte de hoje, que é O Pomo das Hespérides, parte 4. No jardim. Vamos ver a ilustração? Tá aqui. A Emília e o Visconde. A Emília parece estar disfarçando os Visconde de planta. Será que acertei? Vamos descobrir. Parte 4. No jardim. Um jardim encantado no meio do deserto. De longe parecia um oásis como todos os oásis. Que é um oásis? O Visconde explicou. A causa dos desertos é a falta d'água. Planta é um bichinho que não vive sem água. Os mamíferos também não. Peixe também não. Então, os mamíferos e peixes também são plantas? Fica um mistério. Nos pontos do mundo onde não chove, não há rios, e, portanto, não há água. E, portanto, não há vida de espécie nenhuma. Será? Fica mais um mistério para investigar. A vida nasceu da água e só vive com água. Mas em certos pontos desses desertos existem aqui e ali fontes de água subterrâneas, que vêm de longe e brotam à superfície. Então, as sementes que o vento traz germinam e viram capões de mato. O oásis é isso, um capão de mato no meio do deserto. Que mato? Perguntou Emília. Em geral, palmeiras e outras plantinhas desérticas, como os cactos. Nascem e crescem ali na nesga de chão que a fonte umedece. E é graças aos oásis que os beduínos podem atravessar o deserto. Organizam caravanas de camelos que varam de um oásis a outro, como os trens varam de uma estação a outra, como as tropas varam de um pouso a outro. E por que usam esses beduínos camelos, não cavalos? Porque o camelo adaptou-se ao deserto, aprendeu a encher-se de água quando a encontra e a passar dias e dias sem beber nenhum pingo. Então são caixas d'água ambulantes? Isso mesmo, levam-na consigo. E muitas vezes, nos grandes apuros, os beduínos matam os camelos para beber a água que eles guardam lá dentro. Emília cuspiu com cara de nojo. Grande porcaria! Quando a sede vem, os homens bebem até as águas mais sujas. Elas viram o néctar dos deuses. Não há maior tortura que a da sede. E assim, conversando sobre sede e fome, camelos e águas limpas e sujas, a expedição foi se aproximando daquele oásis jardim. Que lindo! Como se regalaram só de vê-lo à distância. Muitas palmeiras, como nos oásis comuns, mas debaixo das palmeiras, numerosas plantas, das que dão flores lindas e frutas gostosas. Hércules parou. Tinha de planejar a entrada no jardim e todo cuidado seria pouco. Havia o dragão de 100 cabeças de guardar aquilo. Em que ponto ficava o dragão? Escondido na alguma gruta, como o da ilha de Eritia? E o herói, na forma do costume, volveu os olhos para os pica-paus. Eles é que sabiam pensar certo nas ocasiões difíceis. Então, oficial, exclamou Hércules, olhando para o seu oficial de gabinete. Pedrinho estava muito atento, como que a procurar se havia uma entrada no jardim. Não viu nenhuma. Podiam entrar por onde quisessem. Uma solução lhe veio. Podemos mandar o Visconde assuntar. E Emília aprovou a ideia, mas com um aperfeiçoamento. E o Visconde pode ir camuflado, vestido de folhas secas como aquele bicho folhagem das histórias. O Sabuguinho suspirou. Era sempre assim. Só nos momentos perigosos se lembravam dele. Pelo menos nos lembravam dele. Havia ali pelo chão muitas folhas trazidas pelo vento.
Pedrinho juntou uma porção para camuflar o Visconde. Há uma cera em sua canastra, Emília? Havia um pelotinho. Que é que não havia na canastra emiliana? E lá abriu ela a canastra e tirou a bolota de cera. E sabem que cera? A de Ícaro. Enquanto os outros ouviam as derradeiras palavras do pobre moço caído lá no mar e lançado à praia pelas ondas, Emília, sempre tão prática, e tirando com a unha os restos da cera do coto daquelas asas derretidas pelo sol. Com aquela cera, Pedrinho fez do Visconde um perfeito bicho folhagem, da qual nem as Hespérides nem o dragão desconfiariam. E lá foi o Visconde investigar. Meia hora depois regressava. Vi tudo, disse ele. As Hespérides moram num maravilhoso palácio no centro do jardim. Bem na frente, há uma árvore carregada de umas frutas do tamanho de laranjas lima, de um amarelo de ouro. Deve ser a que procuramos. Por que não trouxe um pomo? Não havia pelo chão? Pedrinho riu-se. Que ingenuidade! Pois lá é possível que pomos de ouro andem pelo chão como as laranjas lá no nosso pomar? As Hespérides juntam todos e guardam-nos como as maiores preciosidades do mundo. E o dragão, Visconde? Estava lá de guarda, sim. Encontrei dormindo com metade das cabeças. As outras vigiavam, com os olhos muito abertos. São 100 mesmo? Não contei, mas é cabeça que não acaba mais. E as Hespérides, que saber, Emília? Vi 3 passeando pelo jardim, lindas. Impossíveis criaturas mais lindas. E o Visconde, que era grande apreciador da beleza feminina, revirou os olhos para o céu. Bom, Hércules ficou instruído da situação. Restava agora estudar o meio de destruir o monstro. Atacá-lo com flechas já vira ser absurdo. Que fazer? E o herói olhou para Emília. Que fazer, Emilinha? A ex-boneca segurou o queixo e franziu a testa. Era assim que exprimia a caixa de ideias, fazendo que abrisse alguma. Depois de uns instantes, seus olhos brilharam. Sinal de ideia inspirada. O meio é narcotizar esse bicho. Pedrinho fez cara de decepção. Soluções teóricas são muito fáceis. Narcotizar. E onde o narcótico, boba? No deserto não há farmácia nas esquinas. Emília pensava. Hércules não tirava dela os olhos. Como fazer? Evidentemente, Emília estava remoendo uma ideia qualquer com ar de quem quer e não quer. Por fim, diz depois de um profundo suspiro. O jeito é um só, fabricarmos ópio. A decepção cresceu. Emília soltou um ó de desapontamento. E Lúcio olhou para o centaurinho. Emília, porém, o repreendeu com uma resposta inesperada. Podemos fabricar ópio com uma varinha de condão. Arranje-me um pouco d'água. O rosto de Pedrinho iluminou-se diante da imprevista generosidade da cigana. Ia ceder uma das viradas de sua vara. Milagre puro. Só o amor poderia explicar aquilo. Será que está apaixonada por Hércules? Uma dúvida. Se ela ia usar uma das viradas, por que não virava o dragão num gato? Fica um mistério. Mas eu acho que por daí acabaria o capítulo. Daí ficaria muito fácil a história. Pedrinho despejou na palma da mão do herói um pouco d'água da sua frasqueira, enquanto Emília, com muitos suspiros, abria a canastra em busca da varinha. Abaixa essa mão, Lelé, disse depois o herói, que estava com a mão em concha com água dentro. Hércules abaixou a alturinha da boneca. Emília deu um último suspiro, dos mais puxados, e vira que vira virade, tocou na água com a varinha. Imediatamente a água virou num caldo grosso e preto. O Visconde veio provar. Sim, é ópio do legítimo. Muito bem, estava obtido o ópio. Como agora fazer o dragão beber aquilo? Emília perguntou ao Visconde. Não viu se o dragão tinha algum bebedouro perto, como das galinhas e pintos? O Visconde franziu a testa, como procurando recordar-se. Creio que tinha. Tinha sim, agora me lembro.
Pois então volte lá e despeje esse ópio na água do bebedouro. Hércules continuava com a mão em concha, com aquele caldo preto dentro. De que modo dar aquilo ao Visconde? Hércules atrapalhava-se com qualquer coisa. Teve novamente de olhar para Emília. Pois despeje na cartolinha dele, Lelé. O herói sorriu. Tudo tão simples para Emília. E lá se foi caldo preto para a cartola do Visconde. Encheu-a de transbordar. Pronto, vá, ordenou Emília. E o Visconde de folhagem lá se foi, passo a passo, segurando com toda atenção as abinhas da cartola, de medo de tropeçar e derramar aquilo. Voltou ao jardim e não apareceu mais. Depois de meia hora de espera, todos ficaram nervosos. Por que não voltava o Visconde? O que lhe teria acontecido? As hipóteses eram muitas. Quem sabe se foi descoberto e comido pelo dragão, dizia um. Quem sabe se alguma espécie havia dado com a maçaroca a mexer-se e a levara para o palácio como uma curiosidade da natureza? 2 horas se passaram e nada. Por fim, Pedrinho tomou uma resolução. Mandar Lúcio ver o que havia. Um pobre do asno de ouro tremeu da cabeça aos pés. Seus pelos arrepiaram-se, mas Emília explicou que se fosse muito cautelosamente e espiasse de longe, de dentro das moitas, podia ver sem ser visto, e verificar se o dragão bebera água com ópio. Como posso saber disso? Murmurou o pobre asno, ainda trêmulo. Se o dragão estiver acordado é que não bebeu. Se estiver dormindo é que bebeu. Tão simples. E Lúcio não teve remédio se não ir, mas foi com um pensamento mau na cabeça. Eles não têm dó de mim? Pois então me desligo da palavra dada. E se houver no jardim rosas, mastigo as que puder. E com esse plano lá se foi cautelosamente de rumo ao jardim. Todos ficaram à espera na maior ansiosidade. E se o dragão houvesse comido o Visconde e comesse também um pobre asno? Amanhã vamos descobrir, porque por hoje terminou. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito e coloque nos comentários aqui embaixo o que você acha que vai acontecer amanhã. Ok? Obrigado pela presença. Ou obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história aí. Melhor possível.